Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o autoconhecimento, algo que mudou a minha vida, a minha forma de ver o meu marido, o meu casamento, a minha vida espiritual, enfim, deu um 360 graus na minha vida e eu quero passar isso hoje para vocês. Eu vou dar uma pincelada na minha história para vocês entenderem um pouco do que eu passei e talvez algumas de vocês se identificarem, né? Quando eu tinha 7 anos, eu fui molestada e isso acarretou várias coisas na minha vida. Uma delas foi a baixa estima. Eu sempre fui uma mulher muito insegura, medo das coisas, medo de me envolver com algum homem. E eu sempre achava que eu, tinha sido curada disso, que isso não tinha nada a ver, que não tinha nenhum problema e tudo mais. E eu não queria me autoconhecer, eu não queria saber verdadeiramente o que estava por trás disso. E eu acredito que foi essa busca do autoconhecimento agora. Eu e meu marido começamos a buscar, né? A entender um pouco sobre o ser humano, sobre o porquê de muitas coisas. Depois de tanta dificuldade no nosso casamento, tanta dificuldade de se encontrar como pessoa, porque quando a gente não se encontra como pessoa, como um filho amado de Deus, nós não conseguimos amar o próximo, porque a gente não se conhece. Como que a gente pode amar verdadeiramente a nós mesmos se nós não conhecemos, se a gente não quer se conhecer, se a gente não quer descobrir o nosso verdadeiro valor, né? Depois que eu casei, eu comecei a observar o quanto que eu não me conhecia. Porque quando a gente começa a conviver com uma outra pessoa todos os dias ali, a gente começa a analisar o nosso defeito. Porque o outro começa a ver você todos os dias e começa a te falar dos seus defeitos. E depois do casamento, nós começamos a buscar a fazer cursos de autoconhecimento, cursos sobre entender um pouco das nossas emoções, porque desde quando nós casamos, a gente sempre foi pessoas que buscavam a Deus, que lia a Bíblia, que lia a palavra, que fazia jejum, oração, mas isso nunca completava e nunca cessava nossas brigas, nossas dificuldades. Aí então a gente começou a ver onde é que tá faltando. Onde que tá, o que tá dando de errado, que a gente tem achado que, é só buscar o espiritual, era pra resolver. Nós somos corpo, alma e espírito, certo? Se você só cuida do espírito, precisa da alma e do corpo, ele vai ficar desequilíbrio. Aí nós começamos a buscar as emoções, o autoconhecimento, entender o porquê de tudo, por que a gente ficava triste um com o outro, o porquê que a gente tinha tantas dificuldades. E cuidar do corpo, né, que é da saúde, porque é o templo do Senhor. Então essas três coisas, elas precisam estar em equilíbrio para que as coisas fluem, e não só na sua própria vida, mas com o seu cônjuge, porque você tem que ter uma responsabilidade não só consigo mesmo, mas entender que para você fazer o outro feliz, você precisa se conhecer, se amar, se autoconhecer. Então eu acho que a partir de quando você se encara, que olha pra você mesmo e fala assim, caramba, eu posso ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas eu preciso buscar o autoconhecimento, a me conhecer, a me analisar, a parar de colocar culpa no outro e ter uma autorresponsabilidade. E depois dessa autorresponsabilidade que a gente entende que precisa ter, nossa, todas as coisas começam a mudar, a fluir, você começa a se transformar, aí que entra o Espírito Santo de Deus, porque você dá legalidade a ele para te transformar como uma pessoa melhor. Eu queria contar um pouquinho desse abuso. Eu nunca consegui olhar o meu pai, depois desse dia, como o meu papai, como um pai que protege, e consequentemente a gente leva isso para Deus. Então eu não queria acessar esse tempo, né? Esse momento que eu fui abusada ali. E agora, depois de tantos anos no meu casamento, que um dia eu estava orando, né? E eu falei assim, Deus, a gente tá com tanto problema, tantas dificuldades na área sexual, na área de entender um ao outro, né, de dar comunicação, e tava tudo uma bagunça. Eu falei assim, Deus, por favor, me ajuda a entender o porquê que tá acontecendo tudo isso. E a gente já tava buscando o nosso autoconhecimento, né? E aí eu tava orando e veio uma visão, deu lá naquele momento. E o que acontece? Gente, foi transformador o que eu acessei. E eu lembro
que eu ficava tão agoniada, eu ficava dentro da minha cabeça assim, pensando, pai, entra, por favor, entra, me salva, pai, me salva. Eu lembro que eu ficava, tipo, na minha mente pro meu pai entrar, tipo, orando pra que ele entrasse na sala e pegasse, sabe, tipo, e, sei lá, fizesse alguma coisa e me tirasse daquilo ali, né, porque, nossa, eu tive um acesso tão forte daquele momento e foi uma coisa que eu sempre impedi, tipo assim, eu nunca queria lembrar mais, eu queria só, tipo, ai, tá tudo bem, já perdoei a pessoa, né, eu não quero ter acesso nesse tempo, pra que isso, né, só pra me ferir mais e tal, mas a gente precisa ter acesso dos traumas que a gente teve no passado pra que a gente ressignifique isso na nossa vida. E eu lembro que a partir daquele dia eu nunca mais olhei o meu pai como um pai herói. Eu olhava ele como um pai bêbado que nunca ia me proteger, que nunca ia me salvar de nada, que sempre que eu tivesse em apuros ele não estaria lá para me salvar. E eu lembro que depois desse dia eu sempre, tipo, lançava palavras na vida do meu pai, que meu pai era um bêbado, que meu pai era muito chato. E eu lembro que eu falava muita coisa pro meu pai e eu acredito que isso já foi ferindo a alma dele, né? E o cérebro, ele linka o pai terreno com o pai celestial. Ele entende que, como meu pai terreno não me cuidou, Deus não vai cuidar de mim. Deus nunca vai cuidar do meu casamento, nunca vai cuidar do meu marido. Se no momento que eu mais precisei, Deus não estava lá. E no momento de que eu tive essa visão, relembrando esse tempo, e eu sempre tive essa dúvida, onde que estava Deus nesse momento? E quando eu tive a visão, eu lembro de eu falando assim, pai, entra. E Deus estava lá do meu lado. E ele começou a ministrar no meu coração, filha, eu sempre estive do seu lado, eu estava lá te protegendo, eu estava lá cobrindo você, eu estava lá todo o tempo, eu não te abandonei. E isso foi, tipo, tão transformador, porque eu liberei a minha mente, as minhas emoções, o meu medo para acessar isso, e eu ressignifiquei todo esse processo que eu levei, tipo, pensa, desde a infância até o meu casamento. E isso foi tão transformador porque eu comecei a olhar o meu pai de uma forma diferente, o meu pai terreno, né? Que ele sempre cuidou de mim, ele não tem culpa, ele jamais ia adivinhar que eu estaria lá naquele momento sendo abusada, né? Eu acredito que isso mudou muito a minha forma de ver a Deus, sabe? De ser amada e de entender que Deus cuida do meu marido e que eu não preciso cuidar do meu marido, porque Deus cuida, que todas as coisas Deus tá lá cuidando, protegendo a gente, né? E aqui em Isaías 49:15 fala assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais deixarei você sozinha. Deus é tão maravilhoso. E no processo aqui, né, do canal, a gente vai contar pra vocês um pouquinho de tudo que nós passamos no começo do casamento, do quanto Deus tem transformado a gente, a nossa forma de ver a Deus, a nossa forma de ver o nosso casamento, a forma de ver as pessoas, de ter empatia um com o outro, de entender as dificuldades de cada um, porque todos nós temos, né? E eu sempre achava assim, que o meu marido tinha um problema muito grande, então eu precisava cuidar do problema dele, e eu me esquecia de mim. E isso gerou baixa estima, insegurança, medo, sabe? Tantas coisas que geraram na minha vida que eu de vez tá transbordando como uma mulher de Deus, como uma filha amada do Senhor, eu sempre estava sendo bloqueada, né? E Deus foi transformando cada vez mais isso em mim e me gerando uma mulher incrível que eu nunca imaginei que seria, né? E eu acredito assim, que toda mulher, ela pode ser essa mulher incrível de Deus. Só basta ela querer. A gente precisa querer mudar. A gente não pode se conformar com aquilo que nós somos. A gente tem que chacoalhar e entender onde que está o problema, onde que nós podemos melhorar, mesmo que você seja uma mulher incrível já, que você se titula assim como uma mulher incrível, você pode ser ainda melhor. Porque eu acredito assim, gente, eu jamais faria esse vídeo aqui no canal se eu não tivesse sido transformada por Deus, porque eu sempre fui uma menina muito tímida por causa desse abuso, muito insegura, medo do julgamento, medo do que as pessoas iam pensar, eu sempre tinha medo de tudo, gente. Eu
nossa, Deus tem transformado tanta coisa em mim, sabe? A nossa área sexual mudou, a nossa área emocional, a nossa comunicação, tudo tem transformado porque a gente tem se autoconhecido e visto não o problema do outro, mas o nosso próprio problema e tentado lidar com eles, né? E eu acredito que muitas pessoas têm medo de acessar isso e nós não podemos ter medo de acessar os nossos traumas, porque nós precisamos ressignificar eles para que a gente possa fluir como rios de água viva, que é isso que Deus tem para nós. Então nós temos que buscar esse autoconhecimento, essa libertação, essa liberdade de sentimento, de prazer na vida, sabe? De desbravar o mundo mesmo, sabe? Com toda... sem medo, sem medo do julgamento, sem medo do que possa acontecer, sem medo, né? Tem tantos medos que Satanás coloca na nossa mente e que a gente tem que romper isso, sabe? A gente tem que romper as nossas barreiras e ir pra cima mesmo, sem ter medo do que possa acontecer. Porque eu acredito que o meu marido, ele merece a minha melhor versão, a minha família merece a minha melhor versão, os meus amigos, todo mundo que está ao meu redor, eles merecem a minha melhor versão. E por que não me autoconhecer? E por que não buscar o autoconhecimento, buscar entender o porquê de muitas coisas? Como tem sido mais leve a minha vida, sabe? O meu casamento, gente, tem transformado tantas coisas e eu acredito que vocês podem se transformar. E hoje eu tô falando aqui pra mulheres, porque muitas das vezes eu, como esposa, sempre esperei a mudança do meu marido. Eu acreditava que ele, como sacerdote, como homem mais forte, ele que tinha que buscar. Mas depois que eu me transformei, gente, foi assim, aos poucos. Ele via minha mudança, eu não retrucava mais, de vez eu me retrucar, porque eu sempre estava pronta pra responder, porque eu sempre achava que os homens iam me ferir, né? Por conta desse abuso. Então eu sempre estava pronta para responder ele, para dar uma resposta, de estar pronta, forte, firme, para sempre estar disposta a, tipo, diminuir ele, porque eu já me sentia diminuída, né? Porque eu não sabia do meu valor. Então eu acredito assim que tudo, gente, pode ser transformado, só basta a gente querer, só basta a gente buscar. E depois da minha transformação, tudo mudou no meu casamento, gente. E eu não precisei falar nada. Eu comecei a buscar, comecei a ler sobre autoconhecimento. Ele começou a ver, Deus começou a tocar no coração dele que nós precisávamos mudar as nossas emoções, a entender o que estava acontecendo com nós mesmos, porque a gente estava tão assim, bem no espiritual e continuava as mesmas coisas, né? E o quanto a minha vida tem se transformado. E um dia ele vai contar um pouquinho pra vocês o quanto eu tenho me transformado como mulher, como amiga, como esposa, como companheira, como todas as coisas, né, que nós podemos ser para os nossos maridos, né? E foi tão assim, isso mudou tanto a minha vida, gente, que eu queria muito passar para vocês sobre o autoconhecimento, para que isso seja libertador na vida de vocês também. E se vocês não têm se conformado como o casamento de vocês está aqui, vocês devem não se conformar. Busquem, gente, o autoconhecimento de vocês primeiro, sem buscar a mostrar para o seu marido. Só busque o seu, que você vai se autoconhecer e você vai ver o quanto você também precisa de mudança, mesmo que você seja melhor do que ele. Mas você vai ver o quanto você precisa se transformar e o quanto você precisa sentir o amor transformador de Deus. Porque quando você se sente amada por Deus, gente, não tem nada que falta pra você, nada, nada, nada. E a gente acaba parando de cobrar do nosso marido aquele amor que ele nunca vai conseguir dar pra nós. Somente Deus consegue dar esse amor pra nós, né? Então que você se sinta muito amada pelo Senhor nessa manhã, que você seja inconformada com a sua situação desse momento. E eu libero uma palavra de bênção sobre a vida de vocês. Eu libero que vocês serão uma mulher forte que vai buscar a mudança de vocês e que vai ser transformado cada vez mais, e que o Espírito Santo de Deus possa cada vez mais nos ajudar a buscar o nosso autoconhecimento, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e qualquer coisa eu tô aqui. Um beijo, tchau!